Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 14 de setembro de 2023, às 9h27 da manhã, fui inspirado a compartilhar uma mensagem de Deus, do Todo-Poderoso, que versará exatamente sobre oração novamente. Digo novamente porque anteontem, fiz um vídeo versando sobre o dom da oração, que os cientistas, a neurociência, comprovara os benefícios da oração das pessoas que oram, o rezo, e a diferença entre oração para reza é exatamente que é mais comum ouvir a palavra rezar nos seguidores ou adeptos da Igreja Católica Apostólica Romana, e quando estamos diante dos protestantes é mais comum a gente ouvir o verbo orar, não obstante terem o mesmo sentido. Mas o fato é que anteontem escrevi um vídeo sobre os contornos e alcance de diversos estudos, notadamente da Universidade de Georgetown, em Washington, nos Estados Unidos, em que um neurocientista, por meio de 5 anos de pesquisa e ensaios de estudo de médicos, de seis tipos de estudos médicos, constataram os benefícios da oração para a nossa saúde física, mental e espiritual, a ponto de os neurocientistas informarem, no ponto, contudo, que as pessoas que frequentam os mais diversos cultos religiosos, independentemente da religião, da denominação religiosa em que pese, consegue viver até mais, 25% a mais do que as pessoas que não frequentam, ou que não acreditam em algum credo religioso, e até mesmo consegue viver de 7 a 14 anos a mais. Isso está postado no primeiro vídeo, estou aqui apenas fazendo uma conexão deste, que na verdade é uma extensão do vídeo anterior, sob outra perspectiva, que vou dirigir aos estudantes e aos concurseiros. E esta fora exatamente a razão pela qual criei o presente título de hoje, abre aspas, porque a oração é importante para os estudantes e os concurseiros, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer um dos maiores poetas de todos os tempos, William Shakespeare, para quem certa feita dissera: existia luz mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia imagina. E a razão pela qual me motivaram a criar o título, abre aspas, porque a oração, ou porque devemos dar importância ao dom da oração para os estudos e até mesmo para os concurseiros, é exatamente porque quando viajamos na cronologia bíblica, notadamente na época dos reinados de Israel, que tiveram 10, ou seja, Israel fora governado por 10 reis, dentre eles 2 os mais conhecidos, a saber, o rei Davi e seu querido filho, o erudito rei Salomão, que reinara Israel por expressivos 40 anos, ou seja, compreendido esse período de 931 a 971 a.C. E o rei Salomão, em que pese a época, somente, repita-se, somente fizeram um pedido para o Todo-Poderoso por meio de uma oração. Veja aí a oração em voga, veja aí a oração em lume. O rei Salomão fizeram apenas um pedido para o Todo-Poderoso, que era exatamente para Deus lhe conceder sabedoria, muita sabedoria. E não à toa Deus, para além de tornar o rei Salomão em um dos
10 reis mais importantes de Israel, o trouxinho, por via reflexa, também tornou o rei Salomão nos homens mais inteligentes e mais sábios do seu período, da sua época. E para quem não sabe também, o rei Salomão casou-se com 700 princesas, todas ricas, e achou pouco com mais 300 concubinas, somando 1000. Mas o fato é que o rei Salomão só fizeram um pedido para o Todo-Poderoso, que foi exatamente para Deus lhe conceder muita sabedoria. E esta fora exatamente a razão pela qual o rei Salomão, para além de se tornar em um dos 10 maiores reis de Israel, não à toa, ele reinara por expressivo 40 anos, como já havia dito a Luz, ou seja, do período de idos de 931 a 971 a.C. Mas o rei Salomão, conforme havia pedido para Deus, Deus lhe deu tanta sabedoria que na época não existia nenhum homem mais sábio do que ele. O rei Salomão, em que pese, para além de ter sido agraciado pelo Todo-Poderoso como um dos homens mais sábios de sua época, o trouxe por via reflexa, o rei Salomão também escrevera 3 transcendentais livros, a saber, Cantares, onde ele retrata a sua primeira vida, idealista, como todos nós passamos. É um verdadeiro livro poético e literário que retrata a primeira fase da vida do rei Salomão. Escreveu o segundo, que é um provérbio, e outro chama o livro de sabedoria. Veja aí a sabedoria presente. E neste livro de provérbios, ou sabedoria, o rei Salomão retrata a sua segunda fase da vida, contando no respectivo livro de provérbio, sintetizando no mesmo, um verdadeiro estatuto ético e moral de como as pessoas devem se comportar diante da sociedade em que vive. Mas o rei Salomão chega à sua terceira fase da vida e escreve o terceiro livro, a saber, Eclesiastes, a ponto de dizer que tudo é ilusão e tudo passa, e o que lhe consolara era a ímpar e liminar certeza de saber que poderia contar doravante com o Todo-Poderoso. Ou seja, o que diferencia os protagonistas e pais do ateísmo, bem como Nietzsche, Freud, Marx, Schopenhauer, que são considerados os pais e protagonistas do ateísmo, e alguns deles também parte integrante do idealismo alemão, como Schopenhauer, Marx, Schopenhauer e Nietzsche. Mas o fato é que todos esses protagonistas, o pai do ateísmo, tudo que eles fizeram na sua primeira e segunda fase, em que pese o rei Salomão também fizera. E o que diferencia o rei Salomão desses eruditos pai do ateísmo, a saber, Nietzsche, Freud, Marx e Schopenhauer, é exatamente a terceira fase. Pois quando o rei Salomão chega na terceira fase, ele pode contar com o Todo-Poderoso. Ao revés, aqueles que se declaram em tese ateu vão chegar à terceira fase da vida também, e ao revés não vão poder ter o mesmo conforto e a garantia que o rei Salomão tivera em dizer que tudo é ilusão, que tudo passa, mas ele estava confortado
em saber que poderia contar com o todo-poderoso Senhor dos Exércitos. É exatamente isso que faz a diferença entre um ateu para a primeira, segunda e terceira fase do rei Salomão. Depois do rei Salomão, tivemos outro grande protagonista, a saber, Martinho, a saber, São Tomás de Aquino, que por meio de sua dualística veio refutar o movimento monista de Santo Agostinho, que à época concentrava o conhecimento da palavra de Deus, a disseminação da palavra de Deus somente por meio do clero. E aí vem o grande e erudito São Tomás de Aquino, por meio de sua escolástica, doravante, tentar aliar a fé à razão. E aí, como estamos a falar do dom da oração e do dom da sabedoria, trago a lume do presente debate, do presente estudo, uma fantástica e erudita, e por que não dizer, transcendental oração de autoria do grande São Tomás de Aquino, que é considerado o pai da escolástica. Quando eu digo que São Tomás de Aquino, eu não, a ciência, a teologia cristã, a filosofia, coloca ele como pai da escolástica exatamente porque, enquanto Santo Agostinho somente via a palavra de Deus e disseminara à época a palavra de Deus sob a perspectiva do clero da igreja, o trouxe em ruptura ao sistema monista de Santo Agostinho, entra a figura de São Tomás de Aquino, por meio da sua escolástica, para doravante tentar aliar fé à razão, no sentido de dizer que a palavra de Deus, a partir daquele momento, não somente seria ensinada pela igreja, mas também pelos mestres. E aí cria-se escolásticas. E aí, o que mais me chama a atenção e que é importante para o presente estudo de hoje é uma transcendental e erudita oração da lavra de São Tomás de Aquino, na qual irei fazer o recital da mesma, ler a mesma, de forma literal. Abre aspas. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade, fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre-me sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Conhecei-me, verdade das verdades, concedei-me, verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedes. Ajude-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Vejo que transcendental e erudita oração da lavra do grande pai da escolástica, a saber, São Tomás de Aquino, no qual ele se dirige ao Todo-Poderoso para pedir exatamente iluminação e sabedoria, assim como repetindo o que o rei Salomão havia feito, quando se dirigira por meio de uma oração pedindo ao Todo-Poderoso que lhe desse sabedoria, e Deus tornou
o rei Salomão, um dos homens mais sábios da sua época. Veio, portanto, o dom da oração em busca do saber. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, quando recorremos a João 8,32, ele é pedagógico, em sede da nova e eterna aliança, quando diz: buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo este que era muito recitado pelo ex-presidente da República, a saber, o mito, muitos conhecem como mito, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro. Veio, portanto, a importância que devemos dar à oração. E não à toa, quando vamos para a nova e eterna aliança, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, etc., observamos de forma pedagógica aquela transcendental passagem de São Tomé, quando Jesus é alçado à cruz, se faz maldito para não se fazer bendito, é crucificado na cruz, é ressuscitado ao terceiro dia, e depois de 40 dias e 40 noites de pregações, e escolher 500 testemunhas para ele derramar o dom dos poderes por santo dentro daquele cenáculo. O cético São Tomé fora o único que não acreditara em sua inefável ressurreição no terceiro dia. E aí Jesus aparece para o cético São Tomé, que só acredita no que vê, e permite que ele o toque, pois Cristo Jesus já tinha sido glorificado pelo Pai. Para quem não sabe, um corpo glorificado, como é o de Jesus hoje, significa um corpo somente com carne e espírito, não tem sangue. É um corpo que pode voar, atravessar paredes, e é assim a promessa escatológica do dia do Senhor, onde Cristo Jesus virá pela segunda vez na qualidade de rei, verdadeiro leão da tribo de Judá, e aqueles que forem salvos e escolhidos terão seu corpo também literalmente glorificado, assim como o corpo de Cristo Jesus hoje. E me lembra aqui uma passagem da saudosa e erudita pastora Ludmila Feber, para quem certa feita com câncer, antes de sua partida, Deus abre o terceiro céu e mostra várias prateleiras se abrindo, gavetas se abrindo, como se fosse cada prateleira daquela, vários órgãos que Deus prometendo que ela ia ter novo. Dizendo: você vai ser libertado desse corpo doente e aqui eu vou lhe dar tudo novo. Exatamente um corpo glorificado, que não sente dor, que atravessa paredes, que voa, etc. Mas o cético São Tomé só acreditava depois que Jesus deixara que ele tocasse nele. E aí Jesus, em ato contínuo, diz: você crê porque viu, mas bendito é aquele que crê sem ver. Ou seja, para os céticos, assim como São Tomé, que só acredita no que vê, assim como a ciência, a própria ciência vem revelando o dom da oração, a ponto de provar que as pessoas que participam regularmente de culto religioso, independentemente de sua denominação, independentemente se é cristão, judeu, islâmico, independentemente se é um budista, baseado na teoria de Zen, se é um Hare Krishna, até porque eles meditam e é como se fosse a oração, consegue viver 25% a mais dos que não fazem, consegue viver entre 7 e 14 anos a mais, tem a taxa de imunidade altíssima, tem
não é cometido com infartos, e tem, por exemplo, uma saúde de forma sintética, uma saúde física, mental e espiritual melhor do que aqueles que não são praticantes. E aí me vem à mente, como eu disse no vídeo anterior, que certa feita um dos grandes protagonistas do ateísmo, a saber Marx, disse que as religiões é o ópio, é como se fosse o ópio do povo. E Nietzsche, certa feita, não olvidara também dizer, considerar como lilista, e para quem não sabe, lilista é todas aquelas pessoas que vivem desprovidas de valores éticos e morais, vivendo o seu materialismo com aquela sede de ter, com o tédio de não poder possuir. E aí Nietzsche, não obstante o conceito literal de lilismo, de uma pessoa lilista ser uma pessoa que vive sob a perspectiva da teologia arminiana, ou seja, naquela incessante sede de ter com o tédio de não poder possuir, como defendia Schopenhauer, Nietzsche disse também considerar como lilista as pessoas que seguem as mais diversas denominações religiosas, pois eles acabam se esvaziando em si mesmos e vivendo uma vida que não lhes pertence. E sob essa perspectiva, em tese, Nietzsche teria razão quando observamos Mateus, onde Jesus disse que não seria seu seguidor aquele que não tivesse disposto a sofrer, quiçá até mesmo morrer pela sua causa. Vejo aquela passagem em que ele intercepta o grande Saulo de Tarso, que ele transformou em Paulo de Tarso, que seria aquele homem que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento, com base na nova e eterna aliança por meio das 13 epístolas de Romano a Filemon. E na ocasião em que Paulo de Tarso, antigo Saulo de Tarso, ia armado até os dentes para perseguir, prender, quiçá até mesmo matar os discípulos de Jesus que se encontravam na Síria pregando, Cristo Jesus aparece em tocha, joga uma tocha de fogo em Saulo, no caminho de Damasco, na Síria, deixa-o cego por 3 dias, em ato contínuo aparece em sonho para Ananias e diz: Ananias, estou mandando um homem aí para você recebê-lo, alimentá-lo, batizá-lo, pois doravante ele será o meu pregador. E Ananias diz: como é o nome dele, Senhor? O nome dele é Saulo de Tarso. É o quê, Senhor? É Saulo de Tarso. Ananias, sem entender, diz, retruca para o Todo-Poderoso: esse homem, nosso maior algoz, em que pese estava vindo armado até os dentes para nos perseguir, prender, quiçá até mesmo matar, e Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, na qualidade de alfa e ômega, do Logos, diz: não vos preocupeis, Ananias. Estou usando aqui uma licença poética. Pois escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação até o último suspiro de Saulo, quando o mesmo fora ipsilícis, ou seja, literalmente decapitado, Saulo teve a sua vida tentada de morte. Veja, portanto, que não é fácil ser um cristão. Não é tarefa fácil. Então, sob essa perspectiva, Nietzsche, quando diz, considera todos os seguidores de religiões como lilista, em tese, sob essa perspectiva, ele tem razão. E, por via reflexa, os ateus acabam, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, confirmando e referendando a existência do Todo-Poderoso. Quando observamos um estudo norte-americano, onde os cientistas pegaram o acelerador de partículas e começaram a fazer manipulação de átomos, que até então era a menor partícula considerada pela física e pela astrofísica e pela física quântica, notadamente, como a menor partícula do universo, os cientistas ficaram ipsilícis impressionados quando descobriram existir outro elemento químico menor do que o átomo, a saber, os neutrinos. Pasmem-se, pois não pararam por aí. Os cientistas, na ocasião, ficaram ainda mais impressionados quando eles começaram a manipular átomo A, B,
E descobriram que os átomos C, D, E, F, etc. reagiam como se manipulado estivesse, ato contínuo, comprovando existir uma força motriz inteligente, viva, veloz, que os cientistas não sabem explicar. Nem Freud consegue explicar. Mas de forma direta ou indireta, consciente e inconsciente, ao longo da história da ciência, mesmo medindo com a régua da ciência, como recentemente vem diversos estudos na neurociência comprovando o dom da oração. Vejo, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a existência, o nome, a palavra e as escatológicas promessas do Todo-Poderoso. Não à toa, céu e terra passarão, mas as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A palavra de Deus é uma arma, é uma faca de 2 gumes, corta de 2 lados. Ninguém pensa que a palavra de Deus, ou seja, isso aqui, ela só corta de um lado. Ela corta, é uma navalha que corta dos 2 lados, do bem e do mal. E não à toa, a mesma arma, o mesmo poder, o mesmo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, não bem utilizado em prol do interesse e do bem comum, ao revés, esta mesma arma, este mesmo poder, este mesmo conhecimento, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Vejo, portanto, que ao longo da cronologia bíblica não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios do Todo-Poderoso. Notadamente, quando se mede com a régua da ciência e pensa-se com a mente humana. Vejo, portanto, que ao longo da cronologia bíblica não vem sendo tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, de anjos celestiais. Deus não somente conta as estrelas, como ele dá nome e adjetivo a cada uma. Recentemente, a NASA, não propriamente a NASA, mas os cientistas japoneses, vêm divulgando a descoberta de um planeta oculto no sistema solar. Um planeta oculto com dimensões 2 vezes da Terra, e talvez com as mesmas condições de vida. Será que ele estava oculto à toa? Pois no livro escatológico da Bíblia, a saber, Apocalipse, e alguns livros dos profetas, Daniel, Ezequiel, Malaquias, Elias, Isaías, etc., que se repete no livro de Apocalipse, diz que no dia do Senhor, ou seja, no dia do tribunal de Cristo, haverá uma nova terra, não haverá necessidade de sol nem de lua. E agora os cientistas japoneses, na última semana, vêm revelando a existência desta suposta Terra, planeta, parecido com a Terra, 2 vezes maior, oculta no sistema solar. Quando a gente vê esses desastres naturais, notadamente na área do Oriente Médio, norte da África, como a Tunísia, Marrocos, janeiro para fevereiro, um terremoto, um dos maiores terremotos, com um epicentro mais de 8, segundo o Instituto de Geologia dos Estados Unidos, na região da Turquia, onde é a região Apocalipse, ou seja, onde Cristo Jesus habita o terceiro céu, e escreveram 7 cartas escatológicas dirigidas aos 7 anjos das igrejas do Apocalipse que se encontram
localizado odiernamente atualmente no interior da Turquia, onde houve em fevereiro do presente ano um dos maiores epicentros de terremoto, Turquia e fronteira com a Síria. Vejo, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios do Todo-Poderoso. E quando vamos para Romanos, que é uma das cartas ou epístolas inscrita pelo erudito Paulo de Tarso, Romano 12, 2, Paulo de Tarso, inspirado pelo Todo-Poderoso, é pedagógico em nos ensinar que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos, não devemos não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos, nos renovarmos por meio da nossa mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por lógico que Paulo de Tarso, para além de estar fazendo um paralelo entre o caminho estreito e o longo, estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição, da desgraça, do vício e da ignorância, cujo vício é considerado sob a perspectiva da filosofia a maior que e causa mãe de tudo de ruim, inclusive o pecado. Um dos grandes protagonistas do avivamento norte-americano, que morreram aos 99 anos, a saber, Billy Graham, certa feita não ouvidaram em dizer que a palavra de Deus é a bússola do cristão. Outro sim, o mesmo Billy Graham, certa feita, disse que a fé divorciada de ação é inócua, pois não atinge a sua plenitude. Ato contínuo, referendando as inteiras o que defendia São Tomás de Aquino, pai da escolástica, isso aqui, ó, eu acabei de ler aquela erudita oração. Para quem à época, por meio de sua dualística, veio tentar refutar o movimento monista de Santo Agostinho, no sentido de aliar a fé à razão. Em isso, em 1517, o monge alemão, a saber, Martinho Lutero, um dos grandes protagonistas da reforma protestante, e aí um adendo, não obstante a terminologia reforma protestante, mas não há que se falar de reforma protestante. A reforma, ali na verdade, as 95 teses de Martinho Lutero eram um protesto à cúria romana, à Igreja Católica, de como a cúria romana de idos de 1517 estava deformando a palavra de Deus, a ponto de dizer que a palavra de Deus não deveria ser associada à filosofia e outras coisas, não devia ser associado no seu sentido literal. E muitos protestantes, não demetam o mesmo, até hoje aplicam este pensamento no sentido de não querer nem pensar em filosofia, não querer pensar em hermenêutica, exegeses, linguagem hebraica e etc., pois diz que a palavra de Deus vale por si só. É claro que o último livro da Bíblia, a saber, Apocalipse, na sua última página diz: há daquele que modificar uma vírgula do que está escrito na palavra. Mas quando o intérprete usa da filosofia, usa da técnica da hermenêutica, teológica, jurídica e filosófica, ele não está alterando a vírgula. Existem muitas imprecisões de caráter eminentemente literário na Bíblia. A Bíblia não era para começar pelo livro de Mateus. Não é Mateus que conta a história de Jesus. Mas existem muitas imprecisões. No Antigo Testamento, Deus dá a ordem para matar, para se vingar. No Novo, com base na nova e eterna aliança, ele diz: se alguém bater de um lado da face, vira a outra para ele bater. Se alguém levar sua túnica, dê o resto da túnica. Ele diz para Pedro Simão perdoar 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes. E não há como entendermos os contornos e alcances dos inefáveis mistérios de Deus dividindo o joio do trigo.
as técnicas de hermenêutica da filosofia, com base na maiêutica socrática, nos ajuda a compreender essas imprecisões literárias do Antigo Testamento ao Novo. Há muitos pregadores, até exímios teólogos, filósofos, que defendem a tese pela qual não se deve misturar o Antigo com o Novo, e o Novo revogou o Antigo. Isso não é verdade. Se fosse, não teria sentido o período da transfiguração de Cristo Jesus, onde ele chama seus 12 discípulos, em determinado momento, diz: 9 aí, só 3 me seguem, que é Tiago, João e Pedro Simão, para aquele momento triunfal e divino, portanto, da transfiguração de Cristo Jesus. De um lado, do meio, Cristo Jesus flutuando e ficando iluminado. Do outro aparece Moisés e do outro Elias. Elias representando os profetas. 3 anos e meio que Deus deu poder para ele fechar e abrir os céus para chover e não chover. E Moisés representando o êxodo e a lei. E Jesus no meio, unindo o novo com o velho. Então não há como dividir o joio do trigo. Mas quando viajamos para Mateus capítulo 6 a 13, Cristo Jesus é ipsilis pedagógico quando fala da caridade e do dom da oração. Em Mateus 6, que trata exatamente do dom da caridade, Jesus é pedagógico. Jesus é ipsilis, ou seja, pedagógico, quando em Mateus 6, assim assevera: tenho o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ou seja, Cristo Jesus, por meio de Mateus, está exatamente dizendo que não devemos orar como os fariseus, em pé e gritando, e sim silentemente, no escuro, em nosso quarto, mano a mano com o Todo-Poderoso. Mateus 6, 2, ele continua: portanto, quando você der uma esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, Jesus está dizendo que quando doarmos algo para alguém, não devemos comunicar e ficar passando em rosto. Em Mateus 6, 3, ele diz: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Ou seja, ele diz também, quando doarmos algo para alguém, que a nossa mão esquerda, que é a mão onde a gente recebe tudo de graça de Deus, e por via reflexa, a mão direita é a que a gente deve doar. Se recebemos tudo aquilo que recebemos de graça do Todo-Poderoso, devemos também, da mesma feita, doar com a nossa mão direita. Então Jesus está dizendo que quando doarmos ou dermos alguma esmola, não devemos, por exemplo, você vá para... e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muitos falaram, serão ouvidos. Ou seja, Jesus nos ensina que devemos orar de forma silenciosa, no escuro, sem chamar atenção. E aqui, mas quando você orar,
Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, ou seja, diz que não devemos repetir a mesma coisa, pois ele é onisciente, onipresente e onipotente. Como fazem os pagões. Só os pagões se preocupam com comer, beber e vestir. Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não. Jesus está dizendo que mais vale, como dizia um padre italiano, salvo engano, Quieto, que as palavras são como as moedas, onde muitas às vezes valem poucas, como a moeda da Argentina, e outras hipóteses, poucas valem muito, como é o euro, o dólar. Então, ele está dizendo que mais vale o dom das poucas palavras que valem muito do que as muitas palavras que valem pouco. Vocês oram assim, e aí quando a gente chega aqui, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagões. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa, antes mesmo de vocês pedirem. Ou seja, está dizendo que ele é portador de um caráter de onisciência, onipresença e onipotência. Antes mesmo de pensarmos, ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele sabe o número de fio de cabelo de nossa cabeça, sabe o número de grãos de areia na terra, e as estrelas, para além dele saber o número, ele dá nome a cada uma. Veja a grandeza do Todo-Poderoso. E continua. Mateus 6, 9. Vocês orem assim, Jesus ensina como devemos orar. E esta é a razão pela qual finalizo o presente estudo temático dizendo que sou adepto das poucas palavras que valem muito. Ato contínuo, concluindo o presente estudo temático no sentido de orar. A única oração que Jesus nos ensinara, que é o Pai Nosso, abre aspas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão, que outras versões chamam de alimento, de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pessoal, espero que tenham gostado dessa singelo vídeo aula, onde também recomendo que sirva de cabeceira para você, não somente quando amanhecer e acordar, escute esta oração de São Tomás de Aquino, como a última do Pai Nosso, que a sua vida irá mudar da água para o vinho. Se gostar do presente vídeo aula, se inscreva no presente canal, deixe seu comentário, convide o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho, se sentir à vontade, deixe a sua sugestão de eventual tema que gostaria que eu falasse, e dentro da grade do presente canal e de meu tempo, terei a maior honra de preparar um vídeo com muito carinho e amor para compartilhar de forma gratuita, diariamente, com vocês. Fique com Deus e até a próxima.